A Jornada pela Vida do GRESG apresenta o podcast Acolhimento com Jesus, com Ricardo Gembarowski, baseado no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Hoje, segunda-feira, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nesse projeto maravilhoso que o GRESG nos proporciona, que se chama Acolhimento com Jesus. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre o item 6 do livro, que se chama Aceita a Correção. Como sempre fazemos, nós lemos a passagem e, paralelamente à leitura, nós comentamos o que está sendo lido. Pois bem, vamos nós. Aceita a correção. Antes do texto tem uma reflexão de Paulo, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aí Emmanuel começa o texto, inicia o texto, né? A terra, sob pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Quer dizer, a terra castigada, isso que ele está dizendo aqui, né? Ela dilacera-se, rasga-se, mas com o tempo, depois de passada a tempestade, digamos assim, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, aí continua o texto, a árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Falamos da terra, a mesma coisa acontece com a árvore, né, após o processo de poda, né? E continua o texto. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sob os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. E aí começa a grande reflexão da nossa semana. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Nós falamos aqui da terra, falamos da árvore, falamos da água. São as tempestades que ocorrem na natureza e que acontecem também dentro de cada um de nós. Todos nós passamos por processos de tempestades na vida. É isso que ele está querendo dizer aqui. Todos nós passamos por esses processos de tempestade. E passa. Tudo passa. E nós devemos aprender com esses processos de tempestade pelos quais nós passamos. Sejam eles quais forem, seja na esfera da saúde, na esfera financeira, na esfera profissional, enfim, onde quer que seja, às vezes até mais de um ao mesmo tempo, mas são processos que nós passamos porque, se nós passamos, é porque nós temos alguma coisa para aprender e temos alguma coisa para crescer. E com isso vai, na verdade, vai nos proporcionar o quê? Com essa questão toda? Evolução, crescimento, musculatura espiritual. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para o quê? Para evoluir. E nós só conseguimos evoluir diante das dificuldades, desses processos, dessas tempestades que nós passamos na vida. Não é simplesmente eu levantar a mão e falar o seguinte: olha, para mim não dá, vou desistir.
Não. Vamos tentar. Vamos passar pela experiência. Porque passando pela experiência da dor, passando pela experiência do sofrimento, passando pela experiência dos novos desafios da vida, isso vai nos proporcionar o quê? Crescimento, aprendizado. E aí a tempestade vai passar. E quando a tempestade passar, nós vamos observar os frutos, que é comentado aqui no texto. Nós vamos observar o novo broto de uma planta, que é comentado aqui no texto. Porque a tempestade passou. Temos que ter plena consciência, meus queridos, que nós somos espíritos imortais, somos criados por Deus, simples e ignorantes. E pelo fato de sermos espíritos, nós temos essa missão, temos esse direcionamento, né, de nós chegarmos um dia à perfeição. Não vai ser nessa encarnação. Nessa encarnação nós precisamos melhorar um pouquinho que seja, mas nós precisamos melhorar. Vamos dar prosseguimento aqui. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. É o que nós acabamos de falar. A terra, a árvore, a água suportam-no sobre corrigimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Palavrinha-chave, né? Coração. Precisamos nos observar mais. Precisamos avaliar como está o nosso coração. Se nosso coração está com mágoa, se ele está com ódio, com inveja, rancor, nós precisamos urgentemente, rever esses sentimentos que habitam o nosso coração, habitam a nossa alma, para mudar para sentimentos nobres, enobrecedores, para que nós possamos praticar em nossas vidas o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão, que está lá na pergunta 866 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com os outros, indulgência, perdão. Precisamos não só praticar o perdão em relação ao próximo, como também o auto-perdão. Isso tem a ver com essa frase, ambientação do coração, que Emmanuel coloca aqui. O problema da felicidade pessoal, continuando o texto, o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa do remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Isso é importantíssimo, gente. Todos nós, a cada dia, a cada instante, nós temos isso que Emmanuel coloca aqui, preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Hoje é segunda-feira, nós estamos iniciando uma semana. Então vamos pensar, vamos observar as preciosas oportunidades de aperfeiçoamento, de crescimento que Deus nos coloca na nossa frente. E às vezes nós não percebemos, porque a nossa atenção, o nosso pensamento, ele está voltado, direcionado para outras coisas. E às vezes a oportunidade passa debaixo dos nossos olhos. Precisamos estar mais atentos em relação a isso, né? Na nossa preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Com certeza, nós precisamos estar atentos às pessoas que nos cercam.
as pessoas que interagem conosco, as oportunidades que nós temos com essas pessoas de sermos mais pacientes, de sermos mais caridosos. E aí eu estou falando não só da caridade material, como também da caridade moral, que é tão difícil, ou talvez mais difícil que a caridade material. Então, isso tudo nós temos que observar no nosso dia a dia, a forma pela qual nós falamos. Sabe aquela pessoa que às vezes nos irrita, que a gente tem vontade de dar aquela resposta? Que tal a gente conter essa resposta? A gente não dar uma resposta explosiva, de nós sermos mais fraternos. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Jesus jamais ia dar uma resposta grosseira, né? Com raiva. Acho que não. Vocês acham? Eu acho que não. Então, por que nós, como tentativa, estamos longe de ser Jesus, mas como tentativa, por que nós não daríamos uma resposta fraterna para aquela pessoa que nos chateia, que nos irrita, que nos magoa? Exercício diário. Aquele familiar chato, aquele chefe chato. Então, essas são oportunidades que nos são colocadas na vida, para que nós possamos depurar um pouco mais o nosso espírito, para que nós sejamos mais o quê? Pacientes, mais fraternos, mais indulgentes. Continuemos. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Aqui, Emmanuel já dá, inclusive, a solução. Como nós podemos observar as preciosas oportunidades de aperfeiçoamento? A dor, o obstáculo, o trabalho e a luta. A dor, né? A perda do emprego, a perda de um ente querido, a perda do animal de estimação, enfim, qualquer perda, é uma dor. Só a título de exemplo, né? Então, através dessa dor pela qual eu vou passar, que com certeza não será o fim da linha, muito pelo contrário, pode ser o início de uma nova etapa na vida, e normalmente é o início de uma nova etapa na vida, eu vou ter o quê? Aprendizado. Vou adquirir musculatura espiritual. O obstáculo, caramba, será que eu vou conseguir fazer tal coisa? E será que eu tenho areia no meu caminhão para isso? E você vai observar que você é capaz. Porque senão, nosso Pai jamais iria te dar um desafio dessa magnitude. Se nosso Pai, né, nos dá um desafio de uma determinada magnitude, é porque nós temos essa capacidade. Talvez nós não saibamos o como fazer no momento. Mas é aí com calma, dar tempo ao tempo, que nós vamos saber exatamente a maneira de ser feito e como ser feito, né? O trabalho e a luta, isso sem dúvida alguma, são recursos de sublimação. Então, eu acho que essa página nos traz essa reflexão, para que nós possamos nos atentar nessa semana, observar mais das oportunidades que nós estamos tendo, pelas quais nós não aproveitamos. Oportunidades essas que nos traz o quê? Crescimento, né? É aquele negócio, não adianta a gente ficar chorando o tempo todo. Nós precisamos, às vezes, arregaçar a manga e observar mais as oportunidades que estão ao meu redor para que eu possa crescer e dar um novo direcionamento, seja em que esfera for, seja na esfera sentimental, na esfera profissional, na esfera de trabalho, enfim, seja qual for o direcionamento, o campo de atuação, né? E lembrando sempre, jamais nós estamos sós. Nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito guardião, né? Que através da prece nós podemos e devemos acioná-lo a qualquer momento. Se for o caso, procure a casa espírita, através do atendimento fraterno, para procurar ajuda. Se for o caso ainda, tem o que nós falamos muito no mês de setembro, em função do Setembro Amarelo, o CVV, telefone 188, também é um excelente canal. Então, assim, tá difícil, tá complicado, você não aguenta sozinho? Levanta o dedo,
preciso de ajuda. Me ajuda? É isso. Então, que nós possamos aproveitar mais essas oportunidades. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos. Uma excelente semana cheia de energia para todos nós.